Ele hoje aqui na Expo Flora, em Olambra, onde está acontecendo a 39ª edição da Expo Flora. Nós estamos por aqui nesta sexta-feira, desde manhã, não é? Com o CBN Campinas, o estúdio CBN, que terminou agora há pouco com o Guariz, e agora a segunda edição do CBN Esportes. Muito obrigado a você que está acompanhando pelo FM 99,1, para você que está acompanhando pelo aplicativo da CBN, pelo portal CBN Campinas, também pelo YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Aliás, podem participar conosco, mandando aquele recado, mandando aquela mensagem, participando com a gente através do nosso WhatsApp, o 991869070. Você manda aquele recado, participe conosco. Também pelo YouTube você pode interagir com a gente, tá bom? Fique à vontade em estar conosco nesta tarde de sexta-feira. Aliás, que sexta-feira maravilhosa, não é? Um calorão. E o convite está feito para você vir acompanhar a Expo Flora. Vamos pegar o primeiro destaque, o destaque de hoje de Júlio Nascimento. Chega mais, Júlio. Cabela, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira que tem compromisso importante neste final de semana. A Ponte Preta vai a Chapecó enfrentar agora o time de Gilmar Dalpozo fora de casa em busca da primeira sequência de vitórias consecutivas em 2022. E também o Guarani, que recebe a equipe do Sampaio Correia dentro de casa, precisando vencer para continuar com possibilidades de deixar a zona de rebaixamento. Legal, daqui a pouquinho o Júlio vem, portanto, trazendo as informações de Ponte Guarani. Carlão de Freitas, boa tarde para você, tá tudo bem comigo? Boa tarde, Cabela, boa tarde, ouvinte ligado no CBN Esportes, segunda edição, tudo tranquilo, tudo pronto para mais um fim de semana, para um sábado, né? Aqui para o futebol campineiro, um sábado de muita emoção. É verdade, tem rodada dupla amanhã, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, sobre esses detalhes, esses dois jogos de amanhã. Mas amanhã também tem rodada de Série A do Campeonato Brasileiro. Boa tarde para vocês, Fábio Chaib, tá tudo bem comigo? Boa tarde, Cabela, boa tarde, ouvinte CBN, tudo bem, graças a Deus. É verdade, amanhã 4 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, Cabela, queria tomar a liberdade de, nesse momento aqui, como eu estive presente ontem, dá os parabéns ao Corinthians pelo aniversário de ontem, 112 anos, né? Muitos amigos corintianos me cobraram aqui, inclusive estão dando parabéns pro Timão agora, 112 anos feitos nesse 1º de setembro. Mas vamos lá com a rodada, amanhã pela parte... Essa camisa aí é da comemoração de ontem, pelo menos no vídeo que eu tô vendo, ela parece ser preto e branco, Não, é azul e branco aqui. Ah, é azul e branco, verdade. Tá. Ok, tá bom. Desculpa. Vamos lá com os jogos da rodada. Amanhã 4 jogos abrem a 25ª rodada. Pela parte de baixo da tabela, o Juventude às 4h30 da tarde recebe o Avaí no Alfredo Jaconi. Às 7 horas, o líder Palmeiras vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino. No mesmo horário, às 7 horas, o Atlético Paranaense recebe o Fluminense na Arena da Baixada. Às 20h30, o América Mineiro encara o Curitiba que está na parte de baixo da tabela também. Já no domingo, às 11 horas, o Flamengo recebe o Ceará no Maracanã. Imagina o calor nesse horário, hein, Cabelã? Pois é. Ainda no domingo, às 4 horas da tarde, o Corinthians encara o Internacional. No mesmo horário, o Fortaleza recebe o Botafogo. E às 6 da tarde, o Atlético Goianiense pega o Atlético Mineiro e o Cuiabá recebe o São Paulo. Já na segunda, para encerrar a rodada, o Santos encara o Goiás na Vila Belmiro, às 8 horas da noite. Pois é. São 4 horas e 7 minutinhos. Falamos de rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos puxar um pouquinho agora para a Sul-Americana, porque ontem... São Paulo foi mal, hein? Bota mal nisso, Tricolor. Como foi mal frente ao Atlético Goianiense. E o Rogério Ceni abafou na coletiva de imprensa após o jogo, a derrota 3-1 para o Atlético. Guilherme Pradella. Terminou da pior maneira possível a primeira partida das semifinais da Copa do Brasil para a equipe do São Paulo. Na noite desta quinta-feira, em Goiânia, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni perdeu por 3-1. No final da partida, o treinador falou sobre o desempenho do time, que teve Igor Gomes expulso ainda no primeiro tempo e muitos jogadores atuando abaixo do esperado. O recado do treinador para os jogadores foi bem claro. Já não tem mais motivação, é obrigação. Nós temos que ganhar, nós temos que classificar. Isso que falavam até ontem, até hoje não era, mas pela péssima partida que nós fizemos hoje, se tornou uma obrigação realmente a gente classificar o São Paulo para... Então, se não tem motivação, essas 50, 60, 70 mil pessoas do Morumbi, e nós vamos temos que jogar tecnicamente o nosso melhor para conseguir oportunidades de gol, pressionar desde o início, que é o que nós vamos fazer no jogo
no jogo da volta. Se a gente criar tanto quanto criou contra os últimos adversários, com exceção de hoje, né? Mas como a gente criou contra Flamengo, como a gente criou contra Santos, como a gente criou nos últimos jogos no Morumbi, nós vamos, como a gente criou contra o Fortaleza, nós temos que dar essas oportunidades para que os atacantes consigam fazer os gols. Espero que o apoio do torcedor e que o time, que nós tenhamos a consciência que nós precisamos fazer com que São Paulo reverta o resultado. Ponto final. Nós temos a obrigação de levar o São Paulo à final da competição. Com a derrota por 3-1, São Paulo precisa vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Só garante a classificação para a grande final se vencer por 3 gols de diferença. O duelo será na próxima quinta-feira no estádio do Morumbi, mas antes tem Campeonato Brasileiro pela frente. No domingo, às 7 horas da noite, o tricolor enfrenta o Cuiabá, fora de casa, na Arena Pantanal. A situação no Brasileirão também não é boa. São Paulo é o 13º colocado com 29 pontos, 4 pontos acima do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que é justamente o Cuiabá. De São Paulo, Guilherme Pradella. O São Paulo ontem deixou muito a desejar, né? Deixou demais a desejar o São Paulo ontem, portanto, frente à equipe do Atlético. Dá para reverter essa situação com o futebol que o São Paulo tem apresentado, Carlão? Com o futebol que tem apresentado, não. Mas dá para reverter a situação. São Paulo é gigante, vai lotar o Morumbi, vai criar um clima, uma atmosfera favorável para ele. Agora, vai ter que jogar. Não adianta você lotar estádio, promover festas, e se você não tiver a qualidade dentro de campo. Se dentro de campo você não correspondeu, São Paulo vai ter que jogar muita bola, mudar a postura para realmente fazer um jogo ali, parelho com o Atlético Goianiense, claro, né, de acordo com o tricolor, com o torcedor tricolor, vencer e garantir vaga final. Mas nós falávamos hoje pela manhã, né, Cabela? Não estou nem falando precisamente da Copa Sul-Americana, mas o São Paulo ele precisa de representatividade, ele precisa ser respeitado, ter um time de respeito, um time que briga pelo topo. O São Paulo hoje ele vai jogar contra qualquer equipe, né, uma equipe de menor expressão, e essa equipe de menor expressão atropela o São Paulo. Isso não pode acontecer. O São Paulo é gigante, São Paulo é tricampeão do mundo, São Paulo na década de 90 tinha uma das melhores equipes do mundo, e o São Paulo não pode perder o respeito como tem perdido nas últimas competições, nas últimas temporadas. Haja vista que desde 2012 não conquista um título de grande expressão, teve que dar a vida aí há 2 temporadas para conquistar o Paulistão diante do Palmeiras. Muito pouco para um clube tão tradicional, tão gigante como é o São Paulo. O Emerson Santana tá mandando boa tarde aqui pelo YouTube, manda aqui buenas. A Karina Luna da Costa, ela tá mandando: Cabela, boa tarde. Pode me ajudar? Gostaria de levar meus 3 filhos amanhã para acompanhar o vôlei Renata, mas só liberam 2 ingressos. Ô, Karina, a gente vai dar uma olhadinha aqui, eu ver se a gente consegue te ajudar, tá bom, Karina? Obrigado pela mensagem. Bota o hino do Verdão aí, bolacha! O Palmeiras tem Campeonato Brasileiro nesse final de semana, mas o olho do Palmeiras e o pensamento está no Atlético Paranaense lá na terça-feira, Leonardo Dai. Falta cada vez menos tempo para o Palmeiras decidir uma vaga em mais uma final de Libertadores terça-feira que vem contra o Atlético Paranaense. No meio deste caminho, no entanto, tem jogo sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino em Bragança Paulista. Depois de fazer um treino regenerativo na quarta-feira, o Palmeiras iniciou nesta quinta a preparação de fato para o jogo do fim de semana, sábado às 7 horas da noite. É um jogo muito importante para o Campeonato Brasileiro. Faltam 14 rodadas para o fim do certame. A distância do Palmeiras, que é o líder, para o Flamengo, que é o segundo colocado, caiu na última rodada de 9 para 7 pontos. Então, fica uma grande dúvida a respeito da escalação do Palmeiras para o fim de semana, porque o jogo vale muito, mas não decide nada. E terça-feira, aí sim o clube tem um jogo decisivo. Um jogo que pode acabar com a Libertadores do Palmeiras. Diante disso, o único jogador que dá para dizer quase com certeza que vai para o jogo de sábado é Danilo, porque o meia está suspenso na Libertadores. Ele foi expulso nas quartas de final contra o Atlético Mineiro, pegou um gancho de 2 jogos, então esteve fora na terça, estará fora na semana que vem e falou sobre a agonia que sentiu ao ter que ficar só assistindo um jogo tão importante para o clube. Muito ruim, né, ficar de fora de qualquer jogo, não só Libertadores ou
brasileiro, Copa do Brasil, estadual, é muito ruim ficar de fora. Ainda mais ficar assistindo e ver meus companheiros dando o máximo ali, todo mundo se empenhando para fazer o gol, para trazer um bom resultado aqui para casa. Infelizmente saímos de lá derrotados, mas confio neles. De São Paulo, Leonardo Dai. O Palmeiras tem o Campeonato Brasileiro, tem uma certa tranquilidade no Campeonato Brasileiro, mas não pode dormir no ponto não, né, o Carlão? Verdade, Cabela, não pode dar vacilo, eu acho que ainda é uma situação confortável, embora o Flamengo tenha diminuído nessa diferença de 9 para 7 pontos, e a gente percebe o Flamengo em evolução, e o Palmeiras meio que regular, né, numa fase regular, alguns desfalques atrapalharam o Palmeiras aí nesta primeira decisiva da Copa Libertadores, mas eu ainda vejo um time como o Palmeiras, tão competitivo como eu ainda acho uma diferença quase que irreversível. Agora, não pode brincar, né? Não pode dar vacilo. Vai jogar aqui em Bragança, difícil, mas tem que vencer. Até porque a tendência é de que o Flamengo vença o Ceará no domingo às 11 da matina lá no Maracanã. Mas eu acredito de uma maneira muito forte aí que o Palmeiras deva ficar aí com o Campeonato Brasileiro. Só que requer atenção. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, imagens no Face, no YouTube, Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários do Carlão de Freitas, reportagem Júlio Nascimento, o plantão é o Fábio Chabe, daqui a pouquinho o Fábio vai trazer as mensagens do WhatsApp, coordenação de esportes Rafael Pio e a direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Vamos pro intervalinho, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Muito bem, vamos falar das estradas. Mário Quintino, boa tarde. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações de duas ocorrências. A primeira delas, melhor dizendo, na rodovia dos Bandeirantes, um incêndio em um veículo, Cabela, que aconteceu na altura do quilômetro 87, pista sentido São Paulo, já no acesso para Santos Dumont. Por isso, atenção aí pela Bandeirantes, tem uma interdição parcial para quem sai da Bandeirantes, vai acessar Santos Dumont, por isso, atenção aí na rodovia. O outro ponto que eu trago informações é da rodovia Anhanguera. Tem um fogo acontecendo em uma área de mata, proximidades do Jardim Eulina, aqui em Campinas, proximidades ali do quilômetro 102. Por conta disso, tem fumaça na pista, por isso atenção principalmente pela visibilidade, tanto para quem vai em direção do interior, quanto no sentido contrário, em direção da capital, utilizando aí a rodovia Anhanguera. Cabela. Legal, você volta daqui a pouquinho, Mário. Variedade de canais na sua TV sem mensalidade. Vai de Sky pré-pago e recarregue a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem pra Sky. Venha conhecer o dinamismo da linha mais completa de veículos elétricos do Brasil. Aqui você encontra a esportividade e sofisticação nas versões SUV, Sportback e o super esportivo RS e-tron GT. O Audi mais potente já produzido em série no mundo. E tudo à pronta entrega. Seja um dos privilegiados a aproveitar as super condições de lançamento com valorização do seu usado e taxas de financiamento a partir de 0,49. E mais, comprando seu e-tron na Audi Center Campinas, ganhe o carregador Wallbox Audi. Audi e-tron, carregados de emoção, é na Audi Center Campinas. Juntos salvamos vidas. Atenção, atenção! Obras de infraestrutura, terraplenagem e pavimentação é com o Grupo Angelina. Profissionais com experiência comprovada no setor. Entre em contato e faça um orçamento. Telefone e WhatsApp 19 3241 5052. 19 3241 5052. Grupo Angelina. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. A Federação Internacional anunciou a tabela das oitavas de final do Campeonato Mundial Masculino e o Brasil será o último a entrar em quadro. O duelo entre Brasil e Irã está marcado para a próxima terça-feira, dia 6, às 16h, horário de Brasília, lá em Gliwice, na Polônia. Amanhã começam os confrontos nas oitavas, com os jogos Eslovênia e Alemanha, Itália e Cuba. Amanhã também tem vôlei Renata em quadro a partir das 18 horas no ginásio Taquaral contra o SESI. CBN Campinas transmite, inclusive em vídeo pelo youtube.com/esportecbn Campinas. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. CBN Esportes Campinas, segunda edição. News Truck CBN Campinas. Muito bem, de volta com o CBN Esportes, segunda edição, são 4 horas e 22 minutinhos. Estamos aqui na Expo Flora. É o primeiro dia da Expo Flora deste ano de 2022. Neste momento, Naldo, abre um pouquinho a porta, Naldo, abre um pouquinho a porta, por favor. Vamos pegar esse som ambiente, ver se a gente consegue captar esse som ambiente aqui, ó. Está ouvindo de fundo aí, ó? Está acontecendo neste momento o desfile das flores aqui dentro da Expo Flora. Bem bacana, lindo, lindo, lindo. Quem tiver a oportunidade de vir para cá acompanhar, venha e aproveite. Bota o hino da macaca aí, bolachinha! Vou falar da Ponte Preta Macaca, que amanhã vai até Chapecó. Vai enfrentar a Chapecoense amanhã às 7 horas da noite. E vai enfrentar a Chapecoense, né? Do Gilmar Dalpozo, não é, Júlio Nascimento? Cabela, a Ponte Preta encerra nesta sexta-feira a preparação para enfrentar a Chapecoense amanhã, fora de casa, inclusive.
jogo que vai marcar a estreia de Gilmar Dalpozo no comando da Chape, né? Depois da saída do Marcelo Cabo, a mudança na Chape, que também está buscando uma melhor campanha nessa Série B do Campeonato Brasileiro, e a Ponte, por sua vez, tentando melhorar o seu rendimento fora de casa. No Majestoso são 5 vitórias consecutivas, e agora o Hélio dos Anjos tem batido bastante na tecla de conseguir um resultado positivo fora de casa, e se a Ponte conseguir, pela primeira vez em 2022, ela vai somar 2 vitórias consecutivas. Mas para esse jogo do final de semana, o Hélio dos Anjos tem problemas na montagem do time titular. São 3 desfalques importantes, viu, Cabela? Matheus Silva, Arthur e Alisson. Os 3 jogadores receberam o 3º cartão amarelo na vitória contra o Bahia. Para a vaga do Matheus Silva no sistema defensivo, Thiago Oliveira e Guilherme Souza são as principais opções. Jean Carlos será aproveitado como lateral esquerdo, ele não foi relacionado contra o Bahia porque estava suspenso. E aí no meio-campo, várias possibilidades, inclusive de mudança tática. Moisés Ribeiro, um volante para a vaga do Alisson, o Cássio Gabriel, que é o meia, também pode entrar nesse setor, ou até mesmo a escalação do Leandro Bárcia, que foi alteração no segundo tempo do jogo contra o Bahia. Então o Hélio dos Anjos ainda decide nessa sexta-feira quem será o substituto do Alisson, mas no sistema defensivo dá para apostar que o Thiago Oliveira e o Jean Carlos têm grande vantagem para entrar nesse time. A Macaca em busca dessa vitória para continuar diminuindo a diferença para o G4 do Campeonato Brasileiro. Cabela. É verdade, a Ponte Preta, o sonho da Ponte Preta agora passou a ser o acesso. Tá distante, um sonho distante, mas dá pra manter o sonho, né, Carlão? Tem que vencer amanhã, né? Tem que fazer esses 3 pontos lá. Quando a gente fala de sonho, né, é difícil a gente contestar, né? Quem somos nós para discutir, para questionar o sonho de qualquer um, seja um sonho esportivo, seja um sonho financeiro, um sonho de um emprego melhor. Então a gente não pode tirar esse sentimento, no caso da Ponte, esse sentimento do torcedor. Matematicamente é claro que existe a possibilidade, embora seja praticamente impossível, né? De acordo com a matemática, em 11 jogos teria que vencer 9, 10 partidas, é algo impossível. Mas o torcedor tem aquela coisa, né? Gosta de se iludir, gosta de brincar com o rival. Nessa situação vale a pena. Hoje o torcedor da Ponte vive um momento melhor que o torcedor do Guarani. Mas matematicamente existe a possibilidade. Mas eu acho que a Ponte, ainda com o pezinho no chão, ainda não chegou aos 43, 44 ou 45 pontos. Eu acho que ela precisa chegar o mais rápido possível nesta pontuação para já preparar o ano de 2023, porque vai ser um ano desafiador, né? Talvez o ano mais difícil das últimas temporadas na vida da Ponte Preta, porque há muito tempo ela não disputa uma Série A2, não está adaptada à competição, tem uma Série B pela frente no ano que vem, possivelmente, provavelmente, isso é quase que algo concreto. Então, por isso a importância dela somar o mais rápido possível, vencer as partidas, para que aí sim a diretoria, já com uma margem suficiente para permanecer na Série B, possa trabalhar as renovações, possa trabalhar as negociações, possa trabalhar contratações para o ano que vem, porque em virtude desse ano desafiador, ela vai ter que montar um time competitivo para subir. Na Série A2 ela tem que passar de passagem, a Série A2 não combina mais com a Ponte Preta, prova disso é o que está acontecendo na Série B, e aí sim, passando pela Série A2 de uma maneira satisfatória, focar a Série B, até porque ano que vem provavelmente não teremos um gigante na Série B, então se ela estiver saudável financeiramente e tendo feito uma boa Série A2, aí sim dá para pensar numa Série B para brigar realmente pelo acesso à Série A de 2024. E o Fábio Sanches é um dos líderes do elenco, né, Júlio Nascimento? Cabela, uma das lideranças desse elenco da Ponte Preta é o zagueiro Fábio Sanches. O xerifão da Macaca projeta o compromisso desse final de semana contra a equipe da Chapecoense. Olha, é uma expectativa boa, claro que um confronto muito difícil, assim como todos, né? Na Série B a gente vê aí que não tem jogo fácil, é um jogo muito importante para eles, né? Pela colocação que eles estão na tabela e aí, pelos últimos resultados deles, então eles necessitam muito, né, dessa vitória lá dentro da casa deles, mas a gente vem numa crescente também, a gente vem melhorando a cada jogo, a gente vem conseguindo fazer bons jogos. Agora repetir, né, o que a gente tem feito aqui dentro de casa, a gente tem que colocar em prática fora também. Acho que não podemos
alternar, ficar nessa, né, joga um jogo bem, outro mais ou menos. A gente tem que ter uma sequência aí boa de jogos. Então é isso, e a preparação a gente não tem muito tempo. Um jogo é em cima do outro, tem viagem, então um pouco mais aí na base da conversa, um pouco mais de descanso também, de recuperação para o jogo. Então, mas a gente está bem alinhado, acho que o time já está bem treinado, sabe o que tem que ser feito e a gente vem fazendo bem isso. Tá, então a palavra do Fábio Sanches, que terá companheiro novo neste final de semana. Matheus Silva está suspenso. Thiago Oliveira ou Guilherme Souza serão escalados ao lado de Sanches no sistema defensivo da Macaca. Cabela. É o xerifão da zaga, né, Carlão? Xerifaço da zaga Ponte Pretana. Encontrou espaço, né? Desde o ano passado, a Ponte ela consegue se entrosar, se capacitar para permanecer na Série B de 2021 a partir desse casamento, né, do Fábio Sanches com o Thiagão. Esse ano esteve para sair, né? Havia falado, né, abertamente que não queria mais permanecer na Ponte Preta. Foi ficando, não começou como titular, mas a partir do momento em que ele passou a ser um cara importante, exercer essa liderança sobre o grupo, cara, o Fábio Sanches se tornou fundamental. Ele faz parte dessa espinha dorsal da Ponte, né? Com o Kaique, com o Fábio Sanches, com os meninos do meio e o Luca à frente. Hoje ele é essencial, não só pela capacidade técnica, mas a liderança. É um cara que organiza o sistema defensivo ali, junto com o Arthur. A gente, quando trabalha no jogo da Ponte, sempre você pode observar o Fábio Sanches gesticulando, conversando, orientando, acalmando alguns jogadores. No derby, por exemplo, a gente percebeu os meninos, né, os volantes principalmente, ansiosos, querendo, né, às vezes brigar, querendo exagerar. O Fábio ia lá, acalmava, jogador experiente, e hoje, sem dúvida alguma, ele é uma referência da Ponte Preta em todos os sentidos. Não só a referência como um capitão, ele é um dos capitães do time da Ponte, e referência técnica também, porque defensivamente talvez o Fábio hoje possa estar vivendo a grande fase da sua carreira. Muito bem, são 4 horas e 30 minutinhos. A gente vai para aquele intervalo, tem também o repórter CBN. A gente volta já aqui no CBN Esportes, segunda edição, direto aqui da Expo Flora, em Olambra. CBN Esportes Campinas, segunda edição. News Truck CBN Campinas. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp. 2 de setembro de 2022. Técnicos do Tribunal de Contas da União recomendaram que a Agência Nacional de Mineração explique a queda na quantidade de emissões de autos de infração a partir de 2018. O objetivo é esclarecer se a diminuição das fiscalizações é resultado da redução do orçamento do órgão nos últimos anos. A recomendação precisa ser aprovada pelo relator do caso no TCU, o ministro Benjamin Zimler. O Ministério do Trabalho e Previdência prorrogou para 12 de setembro o prazo para que transportadores autônomos de carga preencham a autodeclaração do termo de registro. O documento é exigido para que os motoristas recebam o benefício caminhoneiro. A autodeclaração pode ser feita pelo portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Depois de 4 anos com chuvas abaixo da média, a maior cachoeira do Mato Grosso do Sul secou completamente. A Boca da Onça fica a 304 quilômetros da capital Campo Grande e é um ponto turístico do estado. O fenômeno Laninha acentuou a seca na região nos últimos meses. A previsão é de que o clima continue seco até o fim de setembro. A NASA confirmou uma nova tentativa de lançamento da missão Artemis 1 neste sábado. A partida da missão não tripulada com destino à órbita da Lua estava prevista para segunda-feira, mas foi adiada devido a vazamentos de hidrogênio líquido. O novo lançamento está previsto para as 3 da tarde de amanhã no horário de Brasília. Agora 4h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Muito bem, vamos voltar com o Mário Quintino para falar agora do trânsito em Campinas. Vamos lá então, Cabelo, eu trago informações agora da Orozimbo Maia. Nosso ouvinte que vai em direção do centro diminui a velocidade, chegada para Brasil e também acesso para Senador Saraiva. Por isso, atenção aí na Orozimbo, norte e sul, tem lentidão nos dois sentidos, também nas proximidades da Orozimbo Maia. E para a gente fechar, eu trago informações da Teodoreto de Almeida Camargo, que por enquanto é um bom caminho, apesar do trânsito intenso já no acesso lá para o Tapetão. Cabela. Grande abraço, bom final de semana, Mário. Abraço, até segunda. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em Ford.com.br e agende um test. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. News Truck CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, já estamos de volta aqui no News Truck CBN, aqui na Expo Flora, primeiro dia de Expo Flora, em 39ª edição. Só está começando, tem o mês todo aí para você vir visitar a Expo Flora aqui em Olambra. 4h36, Fábio Scheibe, a galera tá mandando mensagem através do nosso WhatsApp aí, Fábio Scheibe. É verdade, Cabela. Alguns ouvintes aqui mandando mensagem. O Gramari, da Boa Tarde, e pergunta: qual missão está mais difícil? A Ponte subir ou o Guarani escapar do Z4, hein? Inclusive amanhã... As duas, né? Inclusive amanhã seria interessante. A Ponte é mais difícil, né? A Ponte é mais... O Guarani, matematicamente, é muito palpável a manutenção, né? Agora, a ponte existe também a situação matemática, mas a estatística é muito difícil, né? De 11 precisa vencer 9, 8, é muito complicado. Vou até dizer uma coisa meio polêmica aqui, mas amanhã os torcedores do Guarani, não digo que vão torcer para a Ponte ganhar do Chapecoense, mas seria interessante para o Guarani se a Ponte ganhar da Chapecoense, que é um concorrente direto do Bugre, lá pelo Z4, né, Cabela? Exatamente. Eu vou fazer um desafio para você, Fabião. Cabela, me permite? Ih, rapaz. Vamos lá na sede da torcida Fúria Independente, agora à tarde, terminando o programa, vamos lá e nós vamos falar isso para eles lá. Será que a gente passa o sábado vivo essa noite de sexta-feira, ô Fabião? Vamos torcer pra Ponte? Vamos ver, né? Galera, vamos torcer pra Ponte? Contra o time verde. Contra o time verde? Beleza, hein? Maravilha, hein? O Abimael Costa aqui também, Cabela, manda um abraço a todos. Diz que o maior problema da Ponte não são os desfalques, mas sim as invenções que o Hélio faz.
Se fizer a troca de 6 por meia dúzia, tá beleza. E ele cita o jogo contra o Novo Horizontino aqui, falando que ele quer calcular a medida da hipotenusa. Mas em cima disso, viu, Carlão, Fábio, todos que estão nos acompanhando aí, o Hélio dos Anjos ele foi muito criticado. A cabeça dele foi colocada a prêmio durante várias rodadas, não é? E ele conseguiu mostrar, lógico, chegaram os reforços, mas era o que precisava. Mas ele conseguiu colocar em campo um time competitivo, né, Carlão? O Hélio hoje eu acho ele intocável na Ponte. Ele abraçou a causa de uma maneira, parecia, ele está tão intenso, né? É tão intenso esse relacionamento Hélio e Ponte Preta que dá a impressão que ele é um ponte pretano, né? A maneira como ele encarou, mesmo nos piores momentos, né? Na Série B, quando não tinha reforço, a Ponte lutava, suava sangue, não conseguia vencer. Lembro um jogo que fizemos, né? Eu e Cabela, Ponte Tombense, cara, e a Ponte brigou, a Ponte lutou e desperdiçou oportunidades, mas não conseguia marcar esse bendito gol, e o Lucas sofrendo uma barbaridade. Mas aí desde a chegada do Elvis, a diretoria com um aporte financeiro aí, a Ponte hoje navega em águas calmas, mas eu acho que o Hélio dos Anjos tem muito a ver também na parte motivacional do grupo e, claro, principalmente na parte técnica. É interessante. São 4 horas. Opa, desculpa, oi, diga. É interessante que na entrevista coletiva depois do jogo do Bahia, o Hélio fala dos garotos, né, do Amaral, do Leonaldi, falam da relação da família com eles também, meio que abraça mesmo. Assim, ele abraçou, eu traço um paralelo, o Hélio dos Anjos 2022 com o Abel Braga 2003 na Ponte. Muito bem, vamos falar do outro lado, então. A gente já falou da Ponte Preta, já respondemos mensagens que chegaram aí também, algumas mensagens, daqui a pouquinho tem mais, e agora é a vez do Guarani. Bota o hino no programa aí, meu caro Bolacha. Vamos falar do Guarani, porque o Guarani amanhã ele vai enfrentar a equipe do Sampaio Correia, a Bolívia querida, no Brinco de Ouro da Princesa. E o Guarani encerra a preparação nessa sexta, encerrou, né? Nesta sexta preparação. Tem promoção de ingresso e tudo mais, né, Júlio? Cabela, o Guarani encerra nesta sexta-feira a preparação para enfrentar a equipe do Sampaio Correia amanhã às 4h30 no Brinco de Ouro. Inclusive, os ingressos seguem à venda em valor promocional. R$20 a inteira, R$10 é a entrada para todos os setores no Brinco de Ouro. O Guarani, que das últimas 2 vezes que esteve jogando no Brinco, conseguiu 2 importantes vitórias contra Náutico e também Tombense. Nos últimos 6 jogos, 3 vitórias. Além desses 2 jogos que eu citei, venceu também o Cruzeiro, teve um empate e perdeu 2 vezes para Bahia e Grêmio, 2 times postulantes ao acesso. No geral, a expectativa de vitória nesse final de semana pode significar ao Guarani, depois de 21 rodadas, deixar a zona de rebaixamento. Se o Guarani vencer o Sampaio Correia e os adversários tropeçarem, o Bugre consegue deixar o Z4. Mas é claro que o adversário é complicado, o Guarani só enfrenta times que estão na parte de baixo da tabela no segundo turno, mas desses adversários, o Sampaio Correia, Cabela, é quem está mais distante da zona de rebaixamento. Foi um adversário, inclusive, que venceu o Guarani no primeiro turno por 2-1 naquele jogo que o Marcelo Chamusca acabou estreando. E um dos destaques da Bolívia querida é o Gabriel Poveda. O Gabriel Poveda, que foi revelado no Guarani, né, em 2018, passou pela base do Bugre, depois foi negociado, jogou no Internacional, Atlético Paranaense, Brasil de Pelotas, e agora tem 20 gols em 41 jogos em 2022 e 13 gols. O Poveda é o artilheiro do Sampaio Correia nesta Série B. E do lado do Bugre, expectativa pela volta do Rodrigo Andrade, cumpriu suspensão na derrota contra o Vasco, e o Moser ainda aguarda uma avaliação médica sobre 2 jogadores, Diogo Matheus e também Gênison. Eu já perdi a conta de quantas rodadas, Carlão, a gente tem dito aqui no programa. Se o Guarani tem 3 pontos, mais uma vez, aí 3 pontos para sair dessa zona de rebaixamento. Eu já perdi as contas, teve rodada que não dava, mas a grande maioria dava, como dá essa também, né, Carlão? Ultimamente existe essa possibilidade, né? Nas últimas rodadas o Guarani tem tido a oportunidade de, em caso de vitória, ele sair da zona de rebaixamento. E vai ser assim até o final, né? Porque com a pontuação que o Guarani tem, mesmo que escape, infelizmente ele vai escapar ali, né? Nas últimas rodadas. Então, até o final. Aí quando sair da zona de rebaixamento, se perder, pode entrar para a zona de rebaixamento. Então, infelizmente, a gente vai conviver com essa matemática terrível até o final da Série B. Mas tem uma grande oportunidade.
Eu acho que o Guarani ele tem que ser muito forte daqui para frente, já está sendo, né, no Estádio Brinco de Ouro, a torcida tem que mobilizar, diariamente a gente tem falado aqui. Eu acho que a Série B não se faz só dentro de campo, fora dele. Vídeo o Vasco da Gama aí, que fora de casa não consegue corresponder, mas quando joga na Colina, quando joga em São Januário, é impressionante o que essa torcida faz. Se tecnicamente o Vasco não corresponde, os torcedores parece que eles empurram a bola para dentro, eles empurram o Vasco da Gama. E o Guarani tem que se mirar nesses exemplos. Até a Ponte, outro dia eu falei, aqui em Campinas, o torcedor fica chateado quando existe uma comparação, mas quando é algo positivo, por que não você não mirar? Então pega exemplo no rival, a maneira como a torcida da Ponte abraçou a causa, e o Guarani tem que abraçar. O torcedor do Guarani é fiel também, e em abraçando a causa, o time vem numa crescente, vem numa ascensão. O Guarani tem ótimas possibilidades de vencer todos os jogos em casa, porque são jogos vencíveis, e aí sim beliscar alguma coisinha fora para construir aí essa campanha de permanência na Série B. E outro detalhe que a gente tem dito bastante no programa é em relação ao Jamerson, o lateral, né? O Jamerson Bahia, da janela de transferência, é o que melhor se adaptou e mais rapidamente ao time, que tem mostrado o melhor futebol aí na equipe, o Jamerson Bahia, que falou com a imprensa também, né, Julio? Cabelo, um dos pontos positivos desse time do Guarani é o lateral Jamerson Bahia. Ele que foi contratado para substituir o Matheus Pereira e tem se desenvolvido como titular do clube, se tornando um jogador de confiança do técnico Moser. Ele participou de 4 gols, inclusive já tem 3 assistências, e fala sobre esse momento com a camisa do Guarani. Sim, com certeza, eu achei que ia ter um pouco de dificuldade para adaptar no campeonato da Série B, né? Mas graças a Deus eu tenho tido essa dificuldade, mas a equipe é muito qualificada também, o professor Moser tem conversado bastante comigo, me ajudado bastante, como na parte tática, como na parte mental também, e eu tenho trabalhado em cima disso. Isso é um fruto de um trabalho muito duro que a gente vem fazendo durante a semana, então essas assistências têm ajudado bastante a equipe e que possa continuar botando esse ritmo, trabalhando muito forte para ajudar a equipe e a gente conseguir sair com essa vitória e sair dessa situação. Jamerson também projeta o jogo de amanhã contra o Sampaio Corrêa. Com certeza, é um duelo muito importante em casa, sabemos que a equipe do Sampaio Corrêa é uma equipe muito qualificada, muito boa, está bem na tabela também, mas nossos jogos em casa vão ser jogos decisivos. A gente precisa ganhar, a gente precisa vencer de qualquer forma. A gente também precisa do apoio da nossa torcida, e para a gente chegar em casa com a atmosfera muito boa e que corra tudo bem, que a gente possa sair com essa vitória aí. Tá, então a palavra do Jamerson Bahia, jogador importante nesse time do Guarani, repito, 3 assistências, participou de 4 gols, tem sido uma arma bastante utilizada pelo técnico Moser, né, Cabela? Sem dúvida nenhuma. Aliás, acho que é o jogador mais elogiado desde a janela de transferência, né, Carlão? É o cara que deu certo, né, Cabelo? É o cara que não precisou de tempo para mostrar o seu futebol. Estreou lá na Arena Condá contra a Chapecoense, de lá para cá cresceu. Teve algumas falhas, aquele jogo contra o Sport Recife, né, no pênalti que origina um dos gols do Sport, acabou atrapalhando a trajetória do Jamerson, mas depois deu conta do recado e hoje é uma figura essencial. O lado esquerdo do Guarani com o Jamerson mudou demais, cria demais. Contra o Tombense, o gol do Yuri saiu ali, né, de uma jogada com o Jamerson. Então, das contratações que o Guarani fez nessa janela, o Jamerson é aquela que a gente pode elogiar. E o Genison também, só que infelizmente o Genison não consegue ter sequência em virtude aí das lesões. E seria um cara importantíssimo nesta briga ferrenha para sair do Z4. As outras contratações, como nós dissemos pela manhã, normal. O Yuri, né, a gente pode dizer também que foi um acerto, né? O Yuri não é aquele cara, ele tem característica de artilheiro, mas não é aquele cara que mantém uma média de gols, né? Ele faz daqui a pouco 3, 4 jogos sem marcar e acaba marcando de novo. Mas eu acho que o Jamerson e o Genison foram as principais contratações, e os gringos que estão decepcionando, mas a gente tem que encarar como normal. A gente às vezes pega no pé porque o futebol ele é um jogo de impaciência, né? Ainda mais com o Guarani nessa situação. Você não tem muito tempo para ficar dando pro cara se adaptar, tal. Eles chegaram, tem que jogar. Só que
Cabelo, é muito difícil. O cara chega da Bolívia, o cara chega da Argentina. Não é assim chegar e jogar. E outra, eles não são extra classe, né? O cara, quando é extra classe, ele chega e já está adaptado, joga bem e tal. Agora, os jogadores como esses daí, que estão numa segunda, terceira prateleira do futebol sul-americano, existe um tempo, requer um tempo e por isso o torcedor cobra, mas às vezes sem razão, infelizmente sem razão. O torcedor é passional, mas às vezes a gente tem que também ter um pouco aí de comedimento, porque são pessoas que não estão em seus países, o futebol é uma profissão diferente, você precisa estar de bem com a vida, precisa estar confiante para exercer aí o seu melhor desempenho. Então, por isso, infelizmente, a gente tem que pedir paciência com relação aos gringos aí, ao Rios, ao Alvarinho e principalmente com o El Cheque. Muito bem, então vamos ter paciência com ele. O torcedor do Guarani vai ter que tomar um Rivotril, vai ter um pouquinho mais de calma, paciência para esperar esses caras aí. Agora, a torcida tá mandando mensagem para nós aí, né, Fábio Chaib? É verdade, Cabela. O Marcelo do Jardim Marisa fala: boa tarde a todos. Tô aqui na folga tomando uma. E ouvindo, como sempre, o CBN Esportes. Amanhã, solzão e eu no brinco assistir o jogo do Bugre. E ouvindo a CBN, é claro. Ou ganha ou é Série C. Um abraço a todos. Pede o endereço aí, já que ele tá tomando uma, que faltam 10 minutos para encerrar o expediente aqui. E a gente vai tomar uma e falar muito do Guarani, contar muito. Eu não preciso de endereço não, viu, Carlão? Tô vendo, tem umas mesas ali. Eu sei, nossa. Aliás, só com esse visual eu tô viajando aqui, tá me dando água na boca. Eu acho que eu vou para aí, viu? Tem mais aí, Fabio? Já o Paulo da Chácara da Barra pergunta que horas vai ser o jogo do Náutico e Ituano, porque ele viu que ia ser às 4h30 da tarde, mas não, é às 7 horas da noite, abertura da 28ª rodada hoje, Náutico e Ituano nos aflitos, Paulo. Além disso, o Gramário aqui diz aqui, além da Chapecoense ser verde, o Índio também tem de mascote o Índio, né? Como... É verdade. Ó, tudo pra ajudar, hein? É verdade. É isso aí, Cabela. Muito bem, 10 minutinhos para 5 da tarde. Vamos pro intervalinho, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. News Truck CBN Campinas. É o News Truck CBN aqui na Expo Flora, primeiro dia da 39ª edição da Expo Flora aqui em Olambra. Bota o hino do peixe aí, bolachinha. É porque o peixe terá um mês muito tranquilo, ou não, Bruno Faria? Setembro começou nesta quinta-feira e o Santos já sabe quais são os compromissos deste mês. O Alvinegro terá apenas 4 jogos para fazer. Os confrontos serão contra o Goiás em casa, Ceará no Castelão, Palmeiras no Allianz Parque e Atlético Paranaense na Vila Belmiro. Internamente, o clube entende que este momento servirá para a comissão técnica ter tempo de dar uma cara ao time e seguir com o seu trabalho, para quem sabe um 2023 com mais jogos e título. Tanto é que o presidente Andrés Rueda, em entrevista à Gazeta Esportiva, confirmou que tem se dado muito bem com Lisca e ele seguirá o trabalho até o fim do seu mandato, em dezembro de 2023. Na sua chegada, o treinador já pedia tempo para poder dar resultado no Peixe. Ao que tudo indica, ele deve seguir para o ano que vem. Dentro de campo, o comandante começou a montar o time para o encontro contra o Goiás. Lisca terá praticamente força máxima para a rodada do Brasileiro, mas Ângelo e Sanches serão as únicas ausências. O atacante defende a seleção brasileira sub-20 e também será desfalque diante do Ceará. Ele só retorna ao clube no dia 12. O uruguaio, por questões físicas, ainda se recupera de uma lesão e deu início nesta quinta-feira um trabalho de transição com a fisioterapia no gramado. Por outro lado, Lisca conta com os retornos de Rodrigo Fernandes e Marcos Leonardo, que cumpriram suspensão contra o Cuiabá, além do meio-campista Luan, recuperado de uma virose gastrointestinal. A provável escalação do Peixe terá João Paulo no gol, Madson, Maicon, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Carabarral. No ataque, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. De São Paulo, Bruno Faria. Obrigado, Bruno Faria. O Santos dá aquela tranquilizada, só tem o brasileiro pela frente agora, né, Carlão? Daquela acalmada, vamos trabalhar para se manter no brasileiro, quem sabe liscar uma Libertadores da América, não é? E quando a gente fala que o futebol, transpiração, parte física, mas o que manda é a qualidade, o Santos é um exemplo. A gente pode traçar um paralelo do Santos com a Ponte. Santos brigando ali, trocando contatos com zona de rebaixamento, parte de baixo da tabela. De repente chegou o baixotinho venezuelano, Soteldo, que fumaça que faz. E hoje o Santos, com essa abertura, né, de vagas para o Brasil em Copa Libertadores, não fique aí tão surpreso se o Santos não beliscar uma vaguinha agora com a volta do camisa 10, o Soteldo. Bota o hino do Timão aí, bolachinha. Salve o Corinthians! O Corinthians terá pela frente o Internacional, ambos com o mesmo número de pontos no Campeonato Brasileiro. O jogo é domingão, Roberto Lioi. O técnico Vitor Pereira vai ganhar mais opções para escalar o Corinthians para o jogo de domingo contra o Internacional às 4 horas na Neoquímica Arena. Além de Rony, que já tinha treinado na última quarta-feira normalmente no campo, nesta quinta mais 2 atletas mostraram-se recuperados de suas respectivas lesões. O meia Juliano e o atacante Júnior Moraes. Ambos são considerados reservas hoje no time do Corinthians, mas podem ser opções para o jogo do final de semana. A ausência garantida é de Duqueiroz. Está suspenso pelo 3º cartão amarelo e surge a possibilidade da volta de Cantilho ao time titular. Cantilho era mais um que estava fora do último compromisso na vitória contra o Bragantino, retorna e deve começar jogando.
Outras ausências que serão sentidas para o jogo de domingo são Adson e Raul Gustavo. Os dois estão machucados e ainda não retornaram às atividades. Como o Corinthians teve uma semana inteira para treinos, 100 jogos no meio de semana, nada de gestão de energia, nada de rodar o elenco. E o técnico Vitor Pereira deve colocar o que tem de melhor. É claro, tirando o caso do Queiroz, que está machucado, além do Queiroz, o Michael, que também está sendo preparado para voltar apenas contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, Cantilho, Fausto Vera e Renato Augusto, Gustavo Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. Um provável Corinthians para este domingo às 4 horas contra o Internacional. Jogo decisivo, até porque o Corinthians sabe que está difícil de ser campeão pelo Campeonato Brasileiro. Não joga a toalha. Pensa sim na competição da Copa do Brasil como título, mas quer ficar entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro. De São Paulo, Roberto Lioy. O Corinthians teve essa semana toda para trabalhar, vai ter a semana que vem também, teria para trabalhar, né? Então não tem que poupar jogador, tem que ir com força máxima. O duro, Carlão, quando eu escuto assim, força máxima do Corinthians, Mosquito é titular. Dureza, né? Adson. É igual a gente fala o Corinthians vive um momento melhor, tá numa prateleira até acima do São Paulo, mas, cara, eu acho que time grande tem que ter jogador grande, sabe? Jogador de qualidade. Não pode ter jogador nível B, nível C. Não, tem que contar com jogadores à altura da camisa. E com todo respeito ao Mosquito, bom jogador, hora ou outra faz os seus gols, ao Adson, ao Rony também, mas... não sei, eu acho que Corinthians é muito para esses caras aí, embora tenham ali a sua qualidade, mas Corinthians é gigante. Corinthians não pode ter assim como referências um Adson, o próprio Mosquito, precisa de muito mais. Corinthians é Renato Augusto, o próprio Roger Guedes, Yuri Alberto, jogadores de qualidade, jogadores que já mostraram em clubes gigantes também que têm a capacidade. Muito bem, Carlão de Freitas, um abraço pra você. Você tá no primeiro ou no segundo jogo amanhã, hein, Carlão? Estaremos juntinhos no Brinco de Ouro da Princesa. Que beleza, eu e você e eu. Isso. E claro, o Fábio Scheibe no plantão, não é, Fábio? Amanhã é rodada dupla aqui, Cabela. Às 4h30, Guarani, Sampaio Correia, e às 7 horas, Chapecoense. Já dizia Timaia, eu e você e eu. Pois é. E às 7 horas acompanhando... De perto o jogo entre Bragantino e Palmeiras. Com informações aqui na CBN. Tá certo, então um abraço pra você, Carlão. Um abraço verde pra você, Fábio Scheibe. Um abraço. E um abraço a todos. A gente volta com o CBN Esporte segunda-feira às 11h30 da manhã. Mas amanhã tem às 4h. Estarei lá no Brinco de Ouro. Então, portanto, eu e você e eu. Um abraço, tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. News Truck CBN Campinas.